Bom, nesse momento nós pararemos para pensar um pouquinho na preservação do pensamento antigo grego, da filosofia grega, pelo Império Bizantino medieval. Ao se falar do pensamento grego antigo, deve-se ter em conta aí que boa parte dele foi preservada pelo Império Bizantino. Mas afinal, de que forma um pensamento pagão teria sido preservado num mundo, digamos, cristianizado? Essa resposta é encontrada no próprio cristianismo, mas exatamente nas discussões teológicas que vieram à tona e deram então fôlego e base, condição, inclusive material e imaterial, para a criação de uma doutrina cristã. Assim, a filosofia era aplicada ao cristianismo e tinha um aval do imperador, porque o imperador buscava consolidar a sua força a partir aí da junção entre o pensamento lógico e um sentimento religioso. Dessa forma, os conflitos políticos os conflitos religiosos, aliás, acabavam afetando o poder, uma vez que o império, então, passava a ser justificado por uma forma sobrenatural. Essa forma criou, então, sérias dificuldades para o Império ao longo, no decorrer da sua história. Nesse sentido, algumas divisões cronológicas foram importantes, marcaram aí divisões na história da Igreja. Entre algumas dessas questões, destacaram-se, então, o monofisismo, o arianismo e a iconoclastia. Os monofisistas, eles pregavam que Deus teria uma única natureza composta de elementos aí divinos primordialmente. E negavam por isso o dogma cristão romano da Santíssima Trindade, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Mas esse pensamento foi considerado uma heresia e os seus defensores foram perseguidos. Assim, os monofisistas eles se afastaram para criar aí as suas igrejas dissidentes na Síria, no Egito e na Armênia. Já o arianismo afirmava que, apesar de Jesus ser um ser superior, ele era inferior ao Pai, sendo então uma criatura sua. Já a iconoclastia nasceu no Império Bizantino, ameaçado pelo islamismo. Os governantes do império acreditavam que eram práticas bizantinas, práticas de idolatria, que acabaram aí favorecendo ataques islâmicos ao território bizantino. Porque, afinal, os islâmicos se afirmavam ao longo do tempo como combatentes de qualquer tipo de idolatria. O imperador Leão III Exáurico iniciou um movimento aí ao proibir o uso das imagens, exortando a população a destruí-las, porque afinal expressariam a idolatria condenável aos olhos de Deus. Os bispos ortodoxos reagiram de forma negativa ao apelo do imperador, exortando por sua vez o povo a defender as imagens. Então o Papa Gregório II de Roma também condenou a ordem do imperador e considerou-a herética. O imperador, no entanto, ele tinha o apoio da população, que temia a idolatria e o culto às imagens. A cristandade, portanto, estava dividida. O filho de Leão III, o imperador Constantino V, reuniu bispos na presença de um novo patriarca e estabeleceu um decreto, então, que proscreviam as imagens. O imperador, então, comparou o culto às imagens à idolatria e proibiu, assim, a imagem do próprio Cristo. Estavam lançadas, assim, as bases da futura reforma religiosa do Ocidente.
futura reforma religiosa do Ocidente, da época moderna, que condenou o culto às imagens. Mas vale lembrar ainda que as imagens elas eram produzidas em mosteiros para serem comercializadas, o que, na visão do imperador, era um elemento de poder e de corrupção da igreja. Essa atuação dos imperadores, né, no poder da igreja, nomeando patriarcas que conduziam a igreja no Oriente, é a expressão de uma cultura oriunda de Constantino, que ficou conhecida aí como cesaropapismo. Mas esse intervencionismo, em alguns momentos, ele foi favorável ao imperador. Contudo, em certos contextos, ele foi bastante desfavorável ao poder, à centralização de poder nas mãos do imperador. A própria cristandade se viu dividida quando o patriarca Miguel de Cerulário rompeu com Roma, declarando, portanto, uma igreja cristã separada da igreja conduzida pelo Papa. Esse episódio ficou conhecido como Cisma do Oriente, no ano de 1504. Digo, 1054. A cristandade então passou a ter a Igreja Católica Apostólica Romana, conduzida pelo Papa, e a Igreja Ortodoxa Grega, conduzida pelo Patriarca Bizantino. No próximo vídeo comentaremos a respeito então do processo histórico da decadência do Império.